Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo é um vídeo interessante, baseado numa pergunta enviada por uma seguidora nossa aqui do YouTube e queria saber qual que é a diferença entre a cintilografia e o PET scan com o PSMA para homens com câncer de próstata. Então esse vídeo é para você que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata há pouco tempo e aí você está naquela etapa de investigar qual é a extensão da doença, se a doença está localizada na próstata, se já deu metástase, se comprometeu algum gânglio chamado linfonodo. E esses dois exames são usados para avaliar exatamente a extensão do problema. Então, eu vou explicar para vocês quais são as vantagens e desvantagens de cada um e quanto que nós, médicos, utilizamos. Então, essa é uma apresentação rápida. Lembrando que você pode pular diretamente para a parte que lhe interessa aqui desse vídeo, diretamente na descrição. Tem todos os tópicos, basta você clicar no minuto mais interessante e já pular direto, sem ter que assistir todo o vídeo. Aqui a gente vai a alguns agradecimentos. O Anon falou aqui no vídeo Entendendo o Rastreamento e Diagnóstico Precoce do Câncer de Próstata. Ele fala: boa tarde, doutor, já revi as suas 4 aulas, sem palavras, muito obrigado. Passei um Gleason 3+3 em vigilância ativa, então lembra, o Gleason 3+3 é a forma menos agressiva do câncer de próstata, e depois de 18 meses ele repetiu a biópsia e veio um Gleason 7, então provavelmente ele vai sair do protocolo de vigilância ativa. E ele vai ter que decidir entre cirurgia e radioterapia. Tem boas condições físicas, bom estado geral, tem aumento benigno da próstata de 65 gramas e as aulas ajudaram bastante. Ele agradece. Olha, eu que agradeço aí a sua atenção, a sua audiência e imagino que você seja um homem jovem com menos de 75 anos, a cirurgia é a melhor opção para você, de preferência a cirurgia com robótica. Tá? Tenho certeza que tudo vai correr bem. Eu e minha equipe seguimos aqui inteiramente à disposição com os nossos conteúdos ou eventualmente até com uma segunda opinião. Obrigado aí pela sua audiência. Para você que não nos segue, não nos acompanha, se inscreva aqui no canal e mande as suas dúvidas e também sugestões de vídeos para que nós possamos fazer um conteúdo muito direcionado para as suas perguntas. Tá? Bom, a Silvânia Paiva assistiu a aula Como eu trato o câncer de próstata, Gleason 8-10, esse aqui é o QR Code para você acessar diretamente esse vídeo, e ela fala o seguinte: bom dia, meu esposo está com câncer de próstata de agressividade 8, então uma agressividade alta. Foi pedido uma ressonância e uma cintilografia. Estamos muito apreensivos e gostaria de saber se com esses 2 exames tem como diagnosticar e saber o tratamento correto para ele. A resposta já adianto, Silvânia. Sim, esses exames são muito importantes. Somos de Uberaba e ela aguarda aqui a resposta ansiosamente. Bom, então a ideia aqui é explicar para você então a diferença entre o PET scan e a cintilografia. Então o marido da Silvânia, ele descobriu o Gleason 8. Então o Gleason 8 ele tem 17 a 20% de chance de, mesmo no início, né, localizado na próstata, essas células do câncer já terem saído para os gânglios que ficam ao redor, e em 5% das vezes já pode haver metástases. Então essa é sempre uma preocupação que nós médicos temos na hora de propor um tratamento para o paciente. Então a cintilografia e a ressonância são os métodos tradicionais para a gente avaliar se houve ou não uma ruptura. Mas qual o problema? A cintilografia ela é muito boa para ver os ossos, mas ela não pega todos os casos de metástases. E além disso, ela não entrega o resultado de imagem dos tecidos que não são ósseos, né? Que são os linfonodos. Então, a gente tem uma limitação aí quando falamos de cintilografia óssea. Bom, lembrando que o marido dela passou por toda essa saga aqui para chegar no diagnóstico, fez uma biópsia, a biópsia transretal, foram mapeados vários pontos da próstata do paciente, esses pontos foram analisados no microscópio e saiu o resultado. Então, isso aqui é uma cintilografia. Percebam, o que a gente vê aqui? É como se fosse um borrão, né? Um borrão da estrutura óssea do paciente, do esqueleto do paciente. Então, esse contraste, que é um líquido, é injetado na veia, e esse contraste ele se liga nas estruturas dos ossos, e toda vez que o osso está sendo agredido, onde tem áreas de inflamação, essas áreas vão ser pintadas de preto. Então aqui você percebe vários pontinhos pretos aqui na coluna desse paciente, aqui ó, na bacia, vários pontos na bacia, vários pontos na coluna, um ponto no úmero, e essa parte maior aqui vocês podem ignorar, que é a bexiga. Então todo esse preto aqui maior no meio é a bexiga, que está cheia do contraste, né? Mas percebam que
essa quantidade de lesões, ela varia de paciente para paciente. Então vejam aqui, nesse paciente a gente tem uma quantidade de lesões que se concentram muito mais na coluna. Já esse outro exemplo aqui é um paciente que as lesões se concentram muito mais aqui nos ombros e nas costelas, né? Esse outro paciente tem um padrão misto, então ele tem tanto lesões na coluna quanto nas costelas e aqui na região cerebral. E aqui é uma outra imagem tratada por computador, então a gente consegue ver com nitidez. Detalhe importante que o tamanho da mancha preta não representa o tamanho da lesão. Isso aqui é muito importante. Não quer dizer que essa lesão é desse tamanho. Tá? Isso simplesmente é a intensidade com que o contraste é capturado. E aquilo ali dá um brilho naquela região e o computador registra isso, né? A máquina, o equipamento de cintilografia registra isso. Então, a gente não consegue correlacionar na cintilografia óssea com o tamanho da lesão. Então, esse é um conceito que você tem que ter aqui, né, para essa análise. E houve uma evolução da cintilografia, que é a fusão de imagens, né, da cintilografia tradicional com uma tomografia. E a isso nós damos o nome de PET scan. Então é uma fusão. Eu gosto de usar a analogia de um mapa da previsão do tempo, que você vê ali o mapa do Brasil, e em cima do mapa do Brasil você vê aquelas cores, né, de temperaturas em cada região. Essas cores elas vão dizer onde está mais quente e onde está mais frio. O PET scan nada mais é do que isso. Então a gente tem um mapa, né, do corpo, da anatomia do paciente, e em cima desse mapa é feito um mapa, entre aspas, né, um mapa de calor. E esse mapa de calor vem através de um contraste específico, chamado PSMA. O que é o PSMA? O PSMA é uma proteína que é produzida por alguns órgãos do corpo, do nosso corpo, o corpo humano, por exemplo, aqui nas glândulas salivares, na parótida, na retina, no fígado, no rim, no baço, em algumas partes do intestino. Mas ela não deve aparecer, essa proteína não deve aparecer em outras áreas que não essas que eu acabei de citar. Então, por exemplo, todos esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, pontinhos brancos, que estão fora dessas áreas que eu falei, que são as áreas de captação normal, todas essas áreas aqui são consideradas anormais. Então, ali a gente fala que, como essa proteína não deveria aparecer ali, então logo são focos de metástases do câncer de próstata. Só que a resolução de imagem é muito melhor do que a resolução de imagem de uma cintilografia. Então, pelo menos 30 vezes melhor. E além disso, o PET scan ele vê as lesões que estão nos ósseos, mas também dá informações sobre lesões que estão nos gânglios, nos linfonodos, coisa que a cintilografia não dá. Tá? Esse aqui é um exemplo de um paciente que eu atendi recentemente. Ele já havia retirado a próstata há pouco tempo atrás, mas o PSA dele continuou a subir. E aí eu fiz um PET scan nesse cenário. Então, você pode usar também o PET scan num cenário onde o homem já tirou a próstata e o PSA volta a subir, ou num cenário onde ele não tirou a próstata e a gente quer saber qual é a extensão da doença. Então, já existem aqui duas utilidades do PET scan. No caso desse nosso paciente, nós achamos aqui um nódulo do lado direito e fizemos uma nova cirurgia para retirar esse gânglio. Então, para organizar aqui essas informações, a gente tem então cintilografia óssea e PET scan. Então, qual que é o princípio da cintilografia óssea? É um radioisótopo chamado que é um corante que se liga diretamente no tecido do osso apenas. Já o PET scan utiliza uma proteína, né, que é o PSMA, que vai se ligar aonde tiver alterado. Então, e também nos órgãos que há a distribuição fisiológica. Em termos de sensibilidade e especificidade, a cintilografia ela é sensível, tá? Mas ela é pouco específica. O que eu quero dizer? Às vezes o exame dá alterado, mas pode ser só uma inflamação, uma bursite, uma tendinite, né, uma inflamação, uma artrite, e pode aparecer numa cintilografia óssea como se fosse uma metástase, e na verdade não é uma metástase. Já o PET scan, ele tem uma alta sensibilidade e tem uma alta especificidade, ou seja, quando ele altera, que provavelmente aquilo ali não é uma inflamação, provavelmente é de fato um foco de câncer de próstata. Qual que é a vantagem da cintilografia? Ela está amplamente disponível no território nacional. Então, é um exame que a gente pode dizer relativamente barato. Está disponível no SUS, na rede privada. É um exame que é coberto pelas operadoras de saúde e pelo sistema público de saúde. Já o PET scan, ele tem uma alta especificidade, a vantagem dele para células do câncer, então ele é muito específico e ele é capaz de detectar metástases num momento muito mais precoce e dar detalhes da anatomia, coisa que a cintilografia tem dificuldade.
Quais são as desvantagens da cintilografia? É menos específica, como eu já comentei para vocês. E a desvantagem do PET é que é um custo elevado, em torno de 800 a 900 dólares, esse é um preço aproximado aqui de 2024. E é um exame que não é coberto nem pelo sistema público e nem pelas operadoras de saúde. Bom, fazendo uma comparação então entre PET scan, ressonância, tomografia e a cintilografia óssea. Vamos aqui embaixo, ó, detecção de metástases no osso. A sensibilidade é de 73% e a especificidade é 79%. Já para o PET scan com o PSMA, essa sensibilidade vai para 98% e uma especificidade de 96%. Portanto, é um método muito melhor para a detecção de metástases, tanto nos ossos quanto fora deles. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, eu agradeço aqui a sua atenção. E se você ainda não me conhece, acesse aqui as nossas redes sociais. Eu sou o Dr. Bruno Benigno, urologista, uro-oncologista, diretor aqui da clínica Uro-Onco em São Paulo e coordeno uma das equipes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz na parte de urologia. Vai ser um prazer interagir com você e responder as suas perguntas. Meu muito obrigado mais uma vez pela atenção e até a próxima.